Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Os dois filhos entraram rapidinho. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar só mais um pouquinho para a gente iniciar nossa entrevista hoje. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Vou ver aqui se... Todos muito bem-vindos. A gente vai começar mais uma entrevista. Hoje com um coletivo feminista popular, né? A gente vai entender um pouquinho o que é essa conjuntura de uma chapa coletiva, como é que funciona, né? Para a gente poder entender aí, ter mais uma opção aí para nossas escolhas. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver se já chegou aqui. Bem-vinda, Cris. Bem-vinda, Nath. Vamos esperar só mais um pouquinho aí, só para a Júlia entrar, para a gente começar a nossa entrevista aí. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou Daniel Paiva, do Movimento Petrópolis, e hoje uma entrevista aí com a candidatura coletiva feminista popular. Fala, Júlia, seja bem-vinda. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, tudo em paz. E aí hoje nós vamos fazer uma coisa diferente novamente, né? Novamente a gente está aqui inovando mais um pouco, né? E na verdade a gente ia fazendo uma outra configuração, mas a gente não deu certo, né? Então a gente está mudando. E a gente vai fazer entrevista hoje com a chapa coletiva feminista popular. São quatro, uma candidata, né? Que é a Júlia, e mais 3 co-candidatas, né? Nessa coletiva. E a gente vai chamar uma por uma para elas irem falando. E a gente vai começar com a Júlia, né? Para ela se apresentar para a gente, contar um pouquinho da história dela, para a gente conhecer essa chapa coletiva feminista popular. Obrigado, Júlia, por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, gente. Bom, eu que agradeço, né, a disponibilidade, esse projeto de vocês que... Júlia deu uma travada, vamos ver se ela consegue voltar, Júlia. Deu uma travadinha aí. Bom, Júlia, se a Júlia não voltar, se tiver ruim a coisa dela, eu vou mudar, vou inverter a ordem aqui que a gente falou, e vou chamar a Maiara para conversar com a gente. Voltou? Júlia, voltou. Vamos lá, vamos ver se vai. Vamos, oh meu Deus, que internet maravilhosa. Então, eu estava falando, não sei se pegou, queria agradecer por conta do projeto. Júlia, acho que está muito instável, Júlia. Tirei até o computador aqui da internet. Voltou? Vocês Júlia estão ouvindo? travou, mas voltou agora. Vamos ver se vai de novo. Vamos tentar mais uma vez, senão eu troco a ordem. E aí a gente começa com a Maiara, depois aí daqui a pouquinho você fala. Vamos tentar mais uma vez. Tá bom, que beleza. Eu não sei se deu para me ouvir, mas eu agradeci ao projeto do Movimenta para vocês disponibilizarem isso, né, para a população, que é uma coisa muito interessante, conhecer os candidatos, conhecer as propostas. Isso é o mais importante mesmo para poderem tomar uma decisão acertada no dia da eleição, né? Então, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo carinho, né? E eu sou Júlia Casamasso, sou professora de filosofia do ensino médio nas redes pública e privada de educação. Eu dou aula em 5 lugares em Petrópolis. Esse ano faz 10 anos que eu sou professora, né? Saudar aí os colegas professores pelo dia de hoje. E me envolvo politicamente de maneira mais ativa desde 2013, com coletivos de educação, né, de aula pública. Ai, Saúde. Saúde obrigada, e parabéns. obrigada. Atuo politicamente de maneira mais ativa com esses coletivos. A gente fazia muita aula pública no Coreto da Praça. A gente fez também
uma manifestação sobre a ciclofaixa, que não havia ciclofaixa aqui em Petrópolis, enfim. E em 2018 eu me filiei ao PSOL por, enfim, ter uma afinidade política, uma proximidade maior com as pessoas e começamos a nos organizar na setorial de mulheres de maneira muito coletiva, um aprendizado muito grande, uma formação feminista, com debates, com encontros, com leituras. E isso, assim, eu sou acadêmica, né? Eu fiz mestrado e doutorado. Eu gosto muito disso, isso me conquista, né? Então, a gente começou a estudar feminismo de uma maneira muito forte, sabe? Muito significativa. E a partir daí, começamos a pensar em uma possibilidade de nome para uma candidatura, né? E aí as meninas pensaram no meu nome, mas eu sempre fiz questão de pensar nisso, de ter essa visão coletiva. A minha candidatura é eu sozinha ando bem, mas com vocês ando melhor. É isso. Muito obrigada, Júlia. Eu vou desligar da Júlia aqui, vamos chamar a Maiara para falar um pouquinho da gente, para se apresentar e contar um pouquinho da história dela. Abraço, até daqui a pouco. Eu vou inverter a ordem, eu vou chamar a Cris. Então, Cris, eu não estou achando a Maiara. Bom, gente, é uma forma nova, então vou chamar Cris, muito obrigado. Eu estava tentando achar a Maiara aqui, não consegui. Mas fala um pouquinho para a gente, Cris. Quem é Cris Monteiro, que faz parte aí desse coletivo feminista popular? Conta um pouquinho da sua história para a gente, Cris. Oi, Daniel. Meu nome é Cris Moura Cris e Moura, meu Deus, desculpa, Cris. sem problema. Eu sou do PSOL já desde 2018 e eu sou servidora aposentada do INSS, onde eu trabalhei por 34 anos. Sempre tive ligada ao movimento feminista, sempre tive ligada ao 8M, ao Ele Não. E a partir de 2018, me aproximei mais proximamente do PSOL através do setorial feminino, o setorial feminista do PSOL. Então, a minha militância sempre foi através do INSS, né? Através do dia a dia da população precarizada e também dos movimentos feministas que eu sempre tive envolvida esse período todo. Então, resumidamente, é um pouco a minha vida enquanto militante, enquanto mulher envolvida nas mudanças do Brasil, né? E de Petrópolis, especificamente. Será que Maiara quer falar um pouquinho agora? Pode ser. Vamos ver se ela entra aí, então. Obrigado, Cris. Falou, querido. Só achar a Maiara aqui agora. Está sendo um processo um pouco complicado, gente, mas vocês vão me desculpar, mas é que a gente tentou de outro jeito e não conseguiu. Fala, Maiara, bem-vinda. Oi, tô aqui. Bem-vinda, obrigado. Se apresenta aí para a gente, então, quem é a Maiara nessa chapa coletiva feminista popular para a gente aí. Obrigada, Daniel. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu queria dizer, parabenizar os professores, né? Todos os professores que estão aqui na live e todos os professores desse nosso Brasil, né? Eu sou Maiara Barbosa, sou nascida e criada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e a minha família toda é de educadores públicos, então a educação para mim é uma coisa que vem de casa, né? Então hoje é um dia muito especial para mim, é o dia que eu passo o dia inteiro mandando mensagem para todo mundo da família. Feliz Dia dos Professores para todos dessa classe, né? Bom, mas aí falando especificamente da Maiara, eu sou advogada, eu sou especialista em políticas sociais e atualmente eu sou mestranda em ciências sociais. Então eu estou aí nessa luta, estudando muito sobre política já há algum tempo.
A minha militância começou na Igreja Católica, junto com os movimentos de bairro, associação de bairro. Depois eu entrei no movimento estudantil secundarista, na luta pelo passe livre, ali muito tempo na rua, né? E minha militância também se constrói muito na rua, muito nas manifestações, nos atos, sempre ao lado do povo. E eu entrei para o PSOL em 2017, depois das eleições de 2016, lá no Rio de Janeiro. E aí eu entrei para o PSOL, me filiei oficialmente em 2017. Cheguei aqui em Petrópolis pouco tempo depois, e aí comecei a me aproximar mais do pessoal aqui de Petrópolis, né? E como as outras meninas, eu entrei mais para o pessoal junto com a setorial de mulheres, né? Setorial feminista. E aqui na setorial feminista a gente constrói muito na base do coletivo, né? A gente começou com uma formação muito profunda, a gente estudando, discutindo, e foi em todo esse processo de formação que a gente achou que era como um resultado criar uma candidatura, né? E não fazia muito sentido para a gente ser uma candidatura só. A candidatura coletiva ficou sempre muito clara, assim, foi uma construção muito orgânica para a gente. E foi essa intenção de fazer todo mundo junto, porque as nossas pautas convergiam muito, o que uma falava, a outra também falava, e as nossas pautas são muito comuns a todas nós quatro, né? Então, com base nisso, ficou muito forte que era muito importante a gente fazer essa candidatura coletiva, juntar as quatro. Então, acho que é isso, uma breve apresentação. Valeu, obrigado, Maiara. E vamos à última co-candidata aí nessa chapa, que é a Thaís. Deixa eu chamar ela aqui. E aí, agora a gente vai para com a Thaís agora. Oi, Thaís. Oi, Thaís. Conta pra gente um pouco aí, chapa coletiva feminista popular. Boa noite, gente. Boa noite a todas e todos que estão assistindo a gente nessa live, nessa chuva, nessa quinta-feira chuvosa. E quinta-feira chuvosa e dia dos professores e professoras, né? Então, já que hoje é dia dos professores, eu queria começar a minha apresentação. Tá com eco. Melhor assim? Tá bom, vou botar o fone aqui. Que eu vi um comentário aqui só quando o Daniel fala. Então, já que hoje é dia dos professores, eu começo minha apresentação dizendo que eu sou educadora popular, sou professora de teatro, artista, e, infelizmente, essa profissão não é reconhecida e nem valorizada, né, hoje. A gente não tem artes como deveria nas escolas, e a minha militância é nesse sentido também, né? Eu milito na área da cultura, na área da educação e mais ainda na área da cultura na educação, né? A junção dessas coisas, que eu acho que é a junção dessas duas áreas que vai possibilitar uma transformação efetiva na sociedade. Eu começo minha militância no movimento estudantil, com ocupações, com o DA do meu curso de teatro da Unirio, e quando eu me formo, o movimento estudantil não basta mais, né? Até porque chega uma hora que você entra no mercado do trabalho, ou não, na verdade, né? Porque o artista é sempre precarizado, o professor de arte não tem área de trabalho, e aí a gente começa a militar, eu, né, no caso, na minha área, na minha profissão, na minha área de trabalho. E aí, hoje eu faço parte da Escola de Teatro Popular, eu coordeno a Escola de Teatro Popular, dou aula pela Escola de Teatro Popular em Caxias, e também eu estou no movimento de educação popular Mais Nós, com teatro, né? Sempre nessa união. E também no Partido Socialista, no PSOL, eu milito no setorial de cultura e no setorial de mulheres, que foi onde eu encontrei essas mulheres incríveis que já se apresentaram, que é a Júlia, a Maiara e a Cris, e que nos juntamos por essa candidatura coletiva, feminista e popular, 5077, lembrando, né? E estamos aí com muitas pautas e muitas propostas para a nossa cidade. Se você já entrou, já ficou até aqui, continua, porque esse papo hoje vai ser muito bom e a gente quer botar nossas propostas na rua. E, por último, né, já que eu falei de botar a proposta na rua,
o meu lugar de militância é muito na rua. Não saio das ruas, nunca saí, e das ruas não sairemos. Estamos juntos com todos os trabalhadores e trabalhadoras de Petrópolis. Obrigada, por enquanto Obrigado, é isso. Thaís. Eu vou chamar agora para poder colocar para a gente um pouco sobre essa questão do coletivo feminista popular, a Cris, para falar para a gente um pouco por que e o que é ser coletivo. Né? Deixa eu chamar a Cris aqui. Cris. Ora, vamos lá, Cris. Coloca para a gente aí um pouco aí sobre essa questão aí, sobre do que é, por que e o que é coletivo, né? Só aguardando ela entrar aí. Peço de novamente desculpa a todo mundo aí por essa forma que a gente está atuando hoje, né, de transmissão, mas eu acho que vai rolar bem. Então, deixa só a Cris entrar aí para ela responder isso para a gente. E eu, aproveitando esse tempo enquanto ela não entra, parabenizar os professores, né, pelo seu dia. Educação, né, a única forma de transformação e revolução efetiva, né, para que a gente possa colocar. Oi, Cris, já te chamei aí. Vê aí, por favor. Vamos lá, Cris. Vou chamar você de novo, então. Peraí. Cris, enviar solicitação. Tá lá, Cris. Vê se recebeu aí agora, vê se consegue entrar. E aí vocês, Thaís, Cris e Júlia, quando eu chamar vocês também, vocês podem mandar o convite para mim também, que eu aceito também, talvez fique mais fácil. Cris, eu já mandei aí a solicitação. Chegou de volta aí, Cris. Eu estava tentando entrar pelo computador, mas não conseguia. Não, no computador não vai não, só no celular. Mas assim, muito obrigado aí de novo, né? Então comenta pra gente aí por que e o que é ser uma candidatura coletiva. Como é que funciona esse processo? Bom, vamos lá. A gente sabe que a candidatura coletiva, apesar de sermos 4 pessoas, nós temos apenas um voto na Câmara Municipal. Então, a cabeça da nossa chapa é a Júlia Casamasso. Então, quando a pessoa for lá teclar o número 50777, vai aparecer o rostinho da Júlia, que é a pessoa que foi cadastrada como a vereadora na realidade. Porém, apesar da Júlia estar como cabeça da nossa chapa, nós temos um compromisso entre nós de todas as decisões serem divididas entre nós 4. Então, não tomaremos nenhuma decisão que não seja discutida por nós 4. E a gente costuma dizer que a gente é coletiva porque a gente veio organicamente da setorial feminista do PSOL, né? Enquanto a gente achou, na discussão e através das nossas experiências particulares, nós pensamos que a gente tinha que estar dentro da institucionalidade, quer dizer, a gente tinha que ter lugar aonde as leis estão sendo feitas, aonde está o poder, dentro da política. Então, através dessa conclusão e da nossa análise, nós resolvemos, então, fazer essa chapa coletiva, né, que a gente brinca, né, que é um pé dentro da Câmara e 285 mil fora, porque nós vamos, na realidade, trabalhar para as pessoas pobres, para os carentes, para os precarizados, para o trabalhador, de um modo geral, e principalmente para as mulheres, né? Que a gente sabe que nós, mulheres, somos a base da base, né? Estamos lá embaixo de tudo. E a gente sabe que quando a gente melhora a vida de uma mulher, a gente melhora a vida da sociedade toda, né? Então, nós chamamos coletiva por conta disso, que nós viemos do grupo coletivo do setorial feminista, mas estamos todos juntos, nós e a sociedade civil, os movimentos sociais, os núcleos de sindicato, de associações de moradores, nós vamos trabalhar e legislar
com toda a população de Petrópolis. Então, por isso que nós brincamos e dizemos que é um pé dentro e 285 mil fora. Por isso somos coletiva. Muito bom, obrigado, Cris. E agora eu vou fazer a segunda parte, vou chamar agora a Júlia para poder falar para a gente. Um minutinho. Ok. Aqui. Então é isso, né? A gente já desvendou aí parte da questão e agora nós vamos falar por que feminista. Estou chamando a Júlia Casamasso para falar um pouquinho para a gente, né, Júlia? Né? A gente já destrinchou aí como é que funciona esse processo da chapa coletiva, né? Agora, por que feminista? Né? Por que não só coletiva popular, mas por que feminista? Bom, é feminista porque, primeiro, que não tem como não ser, né? Segundo, que a gente quer mudar, transformar, incidir na realidade com o olhar das mulheres. A gente quer transformar e modificar a vida das mulheres, porque a gente entende que existe uma opressão milenar que é o patriarcado, né? Então, se a gente consegue enxergar isso, a gente vai ter um olhar feminista. Eu queria só fazer um parêntese dentro desse feminista, é que às vezes as pessoas chegam até nós falando assim, então vocês só têm pauta de mulheres, né? Porque é coletiva feminista, vocês só têm pautas de mulheres, vocês vão só falar sobre mulheres. E aí, não é que a gente só tenha pauta para mulheres, mas é que o olhar feminista, ele é urgente a partir de agora. Ele é urgente, a gente precisa enxergar a realidade de outra forma. Chega de machismo, chega de sexismo, chega de misoginia. A gente não atura mais esse tipo de comportamento. Não dá para conviver mais com esse tipo de comportamento. Para além da igualdade. Não é só igualdade, porque somos pessoas diferentes. É para além da igualdade. A gente precisa de políticas públicas porque existe uma diferença muito grande na jornada de trabalho de homens e mulheres. Existe uma diferença muito absurda, né? Quem é mãe, quem é trabalhadora sabe disso, dentro e fora de casa. Então, não tem como não ser feminista. O feminismo é quase que o ponto zero, né? Porque se é coletivo, também pressupõe o feminismo nessa coletividade. Também pressupõe que somos todas mulheres diferentes, que vivem realidades diferentes, que somos plurais. E a partir dessa pluralidade é que a gente constrói também o nosso feminismo, né? Então, por isso que é a Coletiva Feminista Popular 5777. Valeu, obrigado, Júlia. E agora vamos ver com a Thaís por que popular, né? Vamos lá. Thaís está voltando aí para falar com a gente um pouquinho. Então, Thaís, já vimos coletiva, feminista e por que popular? Por que popular? Gostei de como a Júlia começou, porque não tem como não ser, né? Toda a nossa trajetória, nossa militância é nesse sentido. E o nosso mandato não vai ser diferente, assim como nossa campanha também se propõe popular. Popular porque quem pauta a política que a gente acredita é o povo. E o povo não é um discurso, o povo, meu povo. O povo somos nós. Nós quatro somos o povo, nós quatro somos mulheres trabalhadoras. E também tem outro discurso que diz que a gente é minoria, né? A gente não é minoria, nós somos maioria nas ruas. A gente é minoria na Câmara. A gente não pode ser mais minoria na Câmara. A gente tem que ocupar a Câmara com mulheres, ocupar a Câmara com mulheres trabalhadoras. E a gente faz política, a gente faz campanha com todas nós na Câmara e nas ruas. A gente não vai sair das ruas. Ganhando a eleição, a gente vai estar toda voltada, pautando as políticas com os movimentos sociais, com os movimentos de base. A gente tem esse compromisso,
porque a gente não inventa política pública, a gente vai com as demandas da sociedade, dos trabalhadores, das trabalhadoras, para dentro da Câmara. E isso criando conselhos, fóruns, ouvindo e estruturando, valorizando os que já existem, né? E sempre nesse diálogo com as ruas e pautas das trabalhadoras que somos, né? Então, por isso que é um mandato, ainda não é um mandato, é uma campanha popular, é uma coletiva popular e será um mandato popular. Representaremos as trabalhadoras e as mulheres negras, os trabalhadores na Câmara. Então, essa é a nossa proposta de estar sempre em diálogo, sempre aberto. A gente vai ter um gabinete aberto e vamos estar também nas ruas, pautando nossas políticas públicas nas ruas, fiscalizando com o povo, né, o dinheiro público, e é isso, cobrando. É isso. Beleza. Beleza. Obrigado, Thaís. Obrigado, Thaís. E agora, nós vamos falar com a Maiara para ela apresentar um pouco das propostas e os eixos dela. Mas lembrando a todos, todos estão convidados a participar. Quem quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, manda para a gente, que a gente repassa para essa candidatura maravilhosa aí das meninas, né? E aí a gente vê como é que vai ficar. Então, Maiara, conta para a gente um pouco aí quais são as propostas, os eixos de vocês para essa campanha que vocês estão fazendo aí, que já colocaram na rua aí. Eu tô adorando que a gente está numa ciranda, né? Cada hora vem um aqui. Sim, Ótimo. muito legal. Bem coletivo. Bem coletiva, como somos. Então, a gente traz na nossa pauta, a gente entende que não basta só a gente falar que nós somos feministas populares, né? A gente tem que estar aqui trazendo programas, trazendo propostas para que a gente realmente construa uma política que seja coletiva, que seja feminista, que seja popular, né? E por isso a gente pensa muito, quando a gente olha para Petrópolis, quando a gente olha como Petrópolis é construída, principalmente eu, mulher negra, quando eu chego nessa cidade, o que eu vejo é que existe uma narrativa que é construída aqui em Petrópolis, né? A gente acha que Petrópolis é construída por eurocêntricos, por descendentes europeus, a gente acha que Petrópolis é só esse centro histórico, e a gente vê como que isso é instrumentalizado, como que isso é posto em políticas públicas que só valorizam o centro histórico, só valorizam o centro dessa cidade, que expulsa a população popular, a população mais pobre, a população negra para os distritos, para os bairros fora do centro histórico, né? Então, o que a gente quer é política pública para romper com esse sistema, para romper com essa narrativa, porque a gente não acredita que Petrópolis seja uma Petrópolis só dos brancos, uma Petrópolis da elite, uma Petrópolis que seja a casa de veraneio da elite carioca, né? A gente acredita que Petrópolis é a Petrópolis dos bairros, é a Petrópolis do território, é a Petrópolis dos negros, das mulheres, dos trabalhadores. Então, por isso, um eixo muito central para a gente é o eixo da memória. É a gente olhar para a história de Petrópolis de uma forma diferente, a gente contar essa história de uma maneira diferente, porque sempre foi contado para a gente como se fosse uma história dos brancos, dos colonos alemães, e a gente não acredita nessa história. A gente quer, então, promover políticas públicas para a gente recontar essa história. Então, uma das nossas principais propostas é, assim que a gente entrar, a gente criar uma comissão especial da memória negra, da memória das mulheres, da memória trabalhadora de Petrópolis. É a gente recontar essa história. Então, como? A gente vai pesquisar, a gente vai procurar nos documentos históricos dessa cidade para a gente recontar como é a verdadeira construção dessa cidade. Qual o tamanho da participação dos colonos europeus, mas qual a participação do povo negro nessa cidade? Qual a participação do povo operário, dos trabalhadores nessa cidade? E aí, a partir dessa comissão, quando a gente cria uma comissão especial, a gente também tem que gerar políticas públicas a partir dessa comissão. Então, a partir disso, a gente quer fomentar projetos que gerem formação da juventude, para que a juventude possa trabalhar para pesquisar mais dessa história, para ir atrás de documentos da nossa história de Petrópolis, dessa história negra, para que essa juventude possa ser formada para sistematizar, junto com os idosos dos seus bairros, fomentar uma história oral de buscar essa história dos bairros, de como o bairro foi criado, de como os bairros foram construídos ao longo da história. Então, a gente quer construir políticas públicas para que essa juventude também
conheça a sua história e trabalhe a sua história e consiga gerar emprego através dessa história, né? E com isso também a gente quer criar e a gente quer fomentar políticas públicas que gerem, por exemplo, o turismo de base comunitária, para que a gente gere uma lógica de política que não seja só do centro histórico, para que a política vá para os bairros, para que a gente gere políticas de turismo que cheguem nos bairros, para que a gente possa fomentar esses bairros. Porque a gente acredita que existe uma vida muito forte, muito orgânica nos bairros. Mas como que ela existe sem estrutura? Ela existe de maneira muito precária. Então, o que a gente tem que fazer é fomentar políticas para que os bairros possam ter uma estrutura melhor, para que seja um turismo não predatório para a cidade, para que seja um turismo que não seja excludente do povo que mora nessa cidade, que seja um turismo que gere emprego para quem mora também nos bairros, para a gente nos territórios, para que a gente possa fomentar mais essas políticas, né? E ouvindo o que as minhas colegas já falaram até agora, né? Eu ouço que Julinha falou, por exemplo, do feminismo, é tão importante, né? O feminismo é um dos nossos eixos principais, então é que a gente carrega isso no nosso nome. Mas é um dos eixos que a gente entende que a gente tem que criar políticas públicas para botar o feminismo como pauta. Por isso que a gente fala, é o feminismo como transformação social. E como que a gente pode transformar o feminismo, fazer do feminismo uma transformação social? É a gente gerando políticas públicas que melhorem a vida das mulheres. Então, por exemplo, a gente entende que nós temos que fomentar políticas públicas para garantir que tenhamos creches em horário estendido e que tenhamos creches para atender todas as crianças dessa cidade. Então, nós, enquanto legislativo, a gente tem um papel muito fundamental de fiscalizar o orçamento da educação para ver se o orçamento está garantindo que tenhamos creche em todos os bairros, garantindo que essas creches tenham atendimento no horário estendido, para que essas mulheres que tenham que transitar do bairro para o centro consigam chegar a tempo de buscar seu filho na creche, para que elas tenham tempo de poder sair para trabalhar em outros bairros, em outros lugares da cidade, mas que o seu filho esteja protegido dentro da segurança do Estado. Então, é pensar o feminismo como estrutura para a mudança social, né? E uma outra coisa que a gente pensa, um outro eixo importante da nossa candidatura é a justiça socioambiental, porque a gente vê que aqui em Petrópolis, na verdade, a gente vive uma crise ambiental em todo o planeta, né? O capitalismo está sempre sugando a gente de várias formas, mas aqui em Petrópolis isso se torna muito claro, né? A gente tem uma geografia muito complicada e aqui em Petrópolis a gente sempre cai naquela coisa, né? Ou você está em área de risco ou você está em área de rico, né? Então, o que a gente quer é fiscalizar como a prefeitura está realmente botando o seu dinheiro para ajudar a população mais pobre a morar com condições de vida, a morar com mais qualidade. É olhar para esses centros imobiliários que foram criados agora para as populações dos últimos desastres ambientais, a gente conferir como que está a construção desses prédios, como que está a moradia destinada para as pessoas que sofreram dos desastres. Então, a gente, enquanto legislativo, tem um papel muito importante de ficar fiscalizando se a prefeitura está realmente atuando para ajudar essas pessoas. E é isso, assim, a justiça socioambiental é um papel muito importante para a gente. E como a gente está falando que a gente é coletivo, que a gente quer construir com todo mundo junto, nós temos uma aproximação muito grande com movimentos de pequenos agricultores. E uma das coisas que a gente traz é como que a agroecologia é importante para a nossa população. Porque quando você fala de agroecologia, quando você fala de agricultura familiar, a gente está falando de soberania alimentar. Porque, na verdade, é a agricultura familiar que alimenta o nosso povo desde que os portugueses invadiram. Então, com a agricultura familiar, a gente gera emprego, a gente gera renda para as populações que moram no campo e a gente gera também alimentos saudáveis para quem está na cidade, né? Então, a gente entende que é muito importante a gente estar do lado dos movimentos sociais camponeses. Por isso que a gente fala muito de estar do lado do MPA aqui em Petrópolis, que é o principal movimento de agricultura que atende aqui em Petrópolis, né? Que atua aqui em Petrópolis. Então, a gente tem isso muito ligado, né? Então, esses são hoje os nossos principais eixos, que é o resgate de uma memória negra, uma memória das mulheres, uma memória popular de Petrópolis. A gente ter o feminismo como
como transformação social e a gente ter a justiça socioambiental. E tudo isso a gente perpassa como a gente entende como um direito à cidade. A gente acha que perpassando por esses nossos eixos, a gente consegue fomentar um direito à cidade para quem realmente vive e constrói essa cidade. E é como que a gente fala, a gente pode fomentar isso tudo. A gente entende, muitas pessoas falam pra gente, isso que vocês propõem é muito bonito, mas é utópico. E a gente fala, não, não é utópico, a gente pode fazer isso tudo. E como que a gente pode fazer isso tudo? É taxando os ricos, é fazendo com que os ricos paguem essa conta. E chega da população pagando essa conta. Chega da população trabalhadora como nós pagando essa conta todos os dias. Quem tem que pagar são os ricos. Por isso que quando o CRIS chega e fala que nós vamos governar, teremos um pé na institucionalidade, 285 mil fora, é porque os 15 mil daqui de Petrópolis, que são os 15 mil mais ricos, eles não vão governar com a gente. Isso a gente tem que deixar muito claro. Nós vamos governar com quem é a população mais pobre, com a população trabalhadora de Petrópolis. Os 15 mil mais ricos vão pagar a conta do que a gente está fazendo. Isso que a gente tem muito claro. Por isso que a gente fala, é um pé dentro e 285 mil fora, que são nós, os 285 mil que são trabalhadores como nós. É isso, Daniel. Beleza. Não, já temos uma pergunta aí, né? E aí eu queria também, eu vou passar a palavra lá para a Júlia, né? Porque é um dos eixos que você colocou aí. Oi? Não, eu falei, é isso mesmo. Só lembrando que a Júlia está no perfil da coletiva agora. Beleza. Então eu vou colocar lá no perfil para ela lá. Vocês estão me escutando bem? Está conseguindo me escutar bem? Eu estou te escutando de boa, tranquilo. Então tá bom. Então eu vou passar lá para vou chamar a Cris aqui agora, que teve uma pergunta aí falando como é que vocês vão aplicar tudo isso, né? E como é que está refletindo o Covid em relação às propostas de vocês sobre essas possibilidades. Espera aí. Tá bom. Pronto, já passando lá para a Júlia. E lembrando a todos que estão todos convidados a mandar mais alguma pergunta, né? Fiquem todos à vontade aí. Fala, Júlia. Você viu aí a pergunta sobre essa preocupação do Covid-19, né? Que eu acho que também está impactando na campanha de todo mundo, né? Na de vocês também, imagino que sim, né? Mas eu acho que é uma preocupação com essa questão da cidade, né? Como é que a gente vai ficar pós-pandemia, se é que essa pandemia, a vacina chega a tempo, né? Como é que vocês estão discutindo isso dentro desses eixos que vocês estão colocando aí da campanha de vocês? Bom, na verdade, o que a gente vai poder fazer enquanto a gente tiver a pandemia é fiscalizar como que a prefeitura está dividindo o orçamento dela da saúde e como que o orçamento está funcionando para dar conta do isolamento e da crise de coronavírus. Então, nosso papel, assim, infelizmente, a gente, para colocar essas propostas em prática, a gente ainda precisa entender como vai funcionar dentro desse tempo que ainda leva para chegar a vacina. Porque não adianta, a gente tem dois problemas, né, muito claros para nós no coronavírus. A questão do isolamento social, que não foi respeitado no Brasil nem desde o primeiro dia, né, que sempre foi questionado e a gente não trabalhou para garantir de fato esse isolamento. Então, o que a gente tem? A gente tem escolas paradas e mães trabalhando. Isso a gente sabe que a gente tem isso. Então, realmente, isso é uma coisa para ver como fazer uma creche funcionar sem que isso seja um risco iminente de contágio. Não só para os professores, mas para todas as famílias, visto que as crianças são assintomáticas, né? Então, na verdade, estima-se que as aulas retornem para os menores apenas na metade do próximo ano, né? Em alguns países, estão suspensas até o final do ano que vem. Então, realmente, é uma crise sem precedentes. O que a gente vai poder fazer enquanto legislativo? A gente vai poder fiscalizar, porque houve já uma denúncia de que o prefeito estava desviando aquele dinheiro lá junto com o governador e com o vice-governador, né? Então, é necessário uma fiscalização correta das contas da prefeitura, né? Então, por isso que é muito importante ter uma oposição muito,
muito forte, né? Enfim, não sei se tem outra pergunta. Não, beleza. Eu vou perguntar, que as pessoas não estão perguntando. E aí acho que eu vou até transferir para a Thaís a questão do eixo com relação à cultura, que também transpassa por vocês também, né? Como é que estão os projetos nesse sentido? Peraí, Pode colocar ela, se você quiser valeu. responder. A Thaís está entrando aí. E assim, faltam 20 minutinhos aí para a gente continuar. Vamos lá. Estou gostando dessa troca aqui com meus companheiros. Sobre a cultura, ela pega alguns eixos, né, que a Maiara já apresentou da nossa campanha, mas principalmente o eixo da memória, né? Porque a gente... Ih, tá dando eco. Porque a gente tem hoje, na nossa cidade, né, a cultura muito associada ao turismo e ao turismo do centro histórico, que é focalizada em grandes eventos, né? O dinheiro é todo direcionado para grandes eventos e relacionados a turismo, e um turismo que exalta a cultura dos colonos, né? A festa do colono alemão, tudo isso que a gente já sabe. O nosso eixo de memória, a nossa política de memória da cidade das trabalhadoras e da cidade dos bairros é reverter essa cultura para uma cultura popular, para que a gente valorize a cultura popular dos bairros em Petrópolis. Para isso, a gente quer estimular tanto a pesquisa, né, nesse sentido, do que é a história dos trabalhadores e trabalhadoras de Petrópolis, a história das mulheres negras em Petrópolis, e estimular a criação de centros de memória nos bairros, centros de memória e cultura, porque a memória é uma coisa que é viva, né? A gente constrói nossa história a todo tempo. Então, isso pode ser uma troca da juventude com os mais velhos nos bairros, né? Criando movimentos culturais, nas escolas principalmente, porque a escola é um equipamento público que a gente tem nos bairros e que pode ser usado de forma mais ampla, né? Para além dos horários de aula. A gente tem que ocupar as escolas, ampliando o horário, ser uma escola integral, né? E também nos finais de semana, e a escola pode funcionar como um centro para esse projeto de memória, e também lembrar que a gente tem, né, Conselho de Cultura, Fórum de Cultura, tem o Sistema Municipal de Cultura em Petrópolis, já tem uma galera da cultura se movimentando, que está na luta há muito tempo, e a gente vai estar sempre em diálogo com os movimentos que já estão organizados, né, da cultura. Existe um plano de cultura em Petrópolis que está para ser reformulado, a gente vai estar junto nessa também, pensando essas políticas públicas para a cultura, mas o nosso mandato tem esse objetivo de descentralizar a cultura, de olhar a cultura por uma outra perspectiva, de olhar a cultura dos bairros e a partir da memória desses bairros, né? A gente recontar a nossa história. E aí a gente tem que pensar políticas públicas que vão nesse sentido, que saiam do centro histórico e vão para os bairros históricos, né? A gente tem os bairros históricos, então pensar políticas de memória associada à cultura nos equipamentos públicos que a gente tem, que são as escolas, e a criação nesse... Acho que tá aí. Que é por aí. Uma travadinha aí. Acho que é por aí nossa proposta para a cultura. Obrigado, Thaís. Já tem uma outra pergunta aqui, eu vou voltar lá para a Cris. Que o pessoal estava perguntando como é que se dá o voto em quatro pessoas? Espera um pouquinho, só vou voltar para ela lá. Espera um pouquinho, deixa eu só achar aqui. Cris, Moura. Pronto, Cris, já está aí o pedido para você voltar. Vamos ver se... Isso, beleza. Não sei se você conseguiu escutar a pergunta, Cris, né? Mas estão perguntando assim, como é que a gente vota em 4 pessoas? Né?
Explica de novo como é que é esse processo aí desse coletivo aí, para a galera ficar bem claro, assim, bem didático para a galera. Exatamente. A nossa campanha, a nossa chapa é coletiva, porém, uma pessoa só é cadastrada no Tribunal Regional Eleitoral, no TRE. E essa pessoa é a Júlia. Então, quando você votar, declara lá o 50777, vai aparecer a fotinha da Júlia. Porém, você tem a certeza que a Júlia tem um compromisso formal com todas nós, 4, de que esse mandato seja coletivo realmente. Então, todas as decisões, todas as questões levantadas serão discutidas não só por nós 4, mas por toda a população de Petrópolis. Então, nós vamos procurar os movimentos sociais, nós vamos procurar os sindicatos, nós vamos procurar todo grupo, associação de moradores, para a gente ouvir os anseios desses grupos e, através desse anseio, a gente apresentar propostas de políticas públicas para isso. Mas sempre lembrando que o nosso foco é a mulher, sempre lembrando que é a mulher periférica, né? E sempre lembrando que quando a gente levanta a vida de uma mulher periférica, a gente levanta toda a sociedade junto com ela. É isso. Obrigado, Cris. Eu vou voltar lá agora com a Maia. Aí tem mais uma pergunta aí? Deixa eu voltar lá com ela aqui, um minutinho. Está sendo inovador isso, viu? Eu estou gostando, está sendo bem legal, mas vamos lá. Estou aguardando a Maiara voltar aí. Fala, Maiara. Voltamos. Olha só, tem uma pergunta aí dessa questão aí do centro tecnológico em Petrópolis, né? Vocês pensam alguma coisa assim na questão da legislatura? Como é que liga esse centro tecnológico, essa Petrópolis Tecnópolis, né? Que sempre se fala. Como é que vocês pensaram alguma coisa nesse sentido aí? Eu acho que a gente pensa muito em quem esse centro tecnológico está atingindo, né? É muito importante a gente construir um centro tecnológico em Petrópolis, mas que seja para as pessoas mais populares, para as pessoas mais pobres, principalmente para os jovens, que não têm perspectiva aqui em Petrópolis, né? Não tem perspectiva de emprego e renda. A gente, como eu falei, a gente gosta muito de construir com os movimentos sociais, né? E a gente conversou muito com o RUA, Juventude Anticapitalista, aqui de Petrópolis, e eles fizeram 12 propostas para a cidade anticapitalista daqui. E aí eles elencaram algumas propostas mais específicas aqui da cidade. E uma das coisas que o RUA propõe é que a gente que a gente fomente empregos mais tecnológicos para os jovens aqui. Então, o que a gente entende é que a gente tem que estar muito aberto para dialogar com esses movimentos sociais, dialogar com essa juventude combativa, para que a gente construa políticas públicas junto, para que a gente fomente essas, porque a gente contra o legislativo a gente é mais restrito do que o executivo, né, do que a prefeitura. Então, o nosso mandato de vereador é muito importante que a gente fiscalize como que a prefeitura está botando dinheiro nesses processos tecnológicos que acontecem aqui, para a gente garantir que esse dinheiro, que esse orçamento não vá para a empresa pública, que seja um orçamento que vá para garantir estrutura, para garantir emprego e renda para os mais jovens, para a juventude precarizada, né? Para garantir emprego formal para essa juventude, para a juventude dos mais pobres. Mas eu queria muito dizer aqui, Daniel, que o nosso programa não é fechado. A gente do PSOL, a gente tem como política ter um programa aberto em todas as nossas candidaturas. Então, que a gente tenha um programa que vá construindo junto, que a gente ouça a população, não durante a campanha só, mas durante o mandato inteiro, que a gente esteja aberto para construir política junto com as pessoas. E é por isso que o nosso programa está a todo momento em construção. A gente fala em movimento por isso, porque ele não é estável, ele não está parado, ele está sendo construído a todo momento. E aí, eu queria contar para vocês que nós estamos com um site que está para ser lançado amanhã, e lá vai conter todas as nossas propostas, muito mais especificado, mais do que eu falei aqui, né? Lá no nosso site a gente vai ter várias propostas com muito mais explicações, mas eu também queria dizer que não é um site fechado, é um site que vai estar aberto, porque a gente vai caminhando aí durante essa campanha, colhendo informações, ouvindo as demandas do povo,
e construindo um programa assim, com base no que a gente vai ouvindo, no que a população vai conversando com a gente, vai construindo junto. Então, o nosso site vai estar entrando no ar a partir de amanhã, com todas as nossas propostas. E, principalmente, quem gostou muito do que eu falei aqui, do que Tatá também trouxe sobre o eixo da memória. Tatá, desculpa, gente, é Thaís Paiva, mas é que a gente já tem uma relação tão amigável que eu não consigo mais chamar Thaís Paiva, né? É a minha Tatá. Então, o que Tatá trouxe, o que Gilinha trouxe, o que Cris trouxe, a gente está muito focado agora nesse início para a gente falar sobre a memória, sobre como é importante a gente falar uma outra memória de Petrópolis, né? A gente resgatar uma memória mais popular dos negros, das mulheres e dos trabalhadores. E aí, por isso, acompanhe quem tiver mais interesse sobre essa área, quem está achando diferente o que a gente está falando, acompanha nas nossas redes sociais, que a partir de hoje a gente vai falar muito o que a gente está pensando sobre memória. Porque a gente não acha que memória é só contar uma história do passado. A gente acha que a nossa memória tem reflexo no nosso dia a dia hoje. Então, acompanhe as nossas redes sociais, @Coletiva Feminista Popular, que lá a gente vai explicar com muito mais calma, de maneira muito mais pedagógica, o que a gente entende, qual é a nossa proposta para a memória, como que a nossa memória, a gente resgatar uma memória mais popular, a gente consegue trabalhar com políticas públicas para melhorar a nossa vida hoje, estruturalmente. E quem quiser saber de mais das nossas propostas, olha o nosso site, que a partir de amanhã vai estar no ar, destrinchando todas as nossas propostas. E lembrando que é um programa em movimento, então as propostas vão só crescendo ao longo do caminho. E eu tenho mais uma novidade para contar, só para eu não esquecer, antes da gente terminar ou mudar de assunto aqui, que domingo teremos um lançamento do nosso comitê, que vai ser lá na Praça Pasteur, mas acompanhe as nossas redes sociais, que a gente vai contar com mais estrutura, o que a gente está montando para o nosso comitê. Então, é muito importante ficarem ligados na gente, nas nossas redes sociais. Valeu? Valeu, beleza. Tem mais alguma pergunta aí para gente? Não tem mais nenhuma pergunta, não, mas eu só vou fazer uma rapidinha, porque tem uma. Quando vocês falam da questão aí, né, feminista, né, da questão da mulher trabalhadora, né, e da mulher precarizada, né, que é uma fala da Júlia, né, sempre fala da questão da mulher trabalhadora e precarizada, não só no trabalho, mas também em casa, né, na relação de trabalho na família, né. E aí ela fala de algumas coisas que vocês falam de propostas efetivas de vocês nesse eixo. Né? Conta um pouquinho para a gente sobre a questão das creches, dos restaurantes populares, como é que isso se dá? Sim, a gente acha que é muito importante a gente melhorar a vida dessas mulheres, né? Então, como que a gente pode melhorar a vida da mulher? É sociabilizando o trabalho doméstico. É fazer com que o trabalho doméstico seja política pública. Então, a gente entende que um município deveria ter lavanderias públicas nas suas zonas mais populares, que um município tem que ter restaurantes populares nos bairros, não só no centro. E aí, o que a gente entende que o nosso papel como legislativo é forçar o orçamento para que a gente tenha uma parcela do orçamento que vá para esse tipo de política pública, para garantir que o trabalho da mulher seja sociabilizado e fiscalizando a prefeitura, garantindo com muita luta que a prefeitura reserve essa parte do orçamento para a construção de creches públicas nos bairros, com horário estendido, garantindo a universalização das vagas. E o que é universalização? Garantindo vaga para todas as crianças no município, em todas as creches, garantindo que essas creches funcionem em horário estendido, garantindo que exija lavanderia pública nos bairros, garantindo que exija restaurante público nos bairros. E a gente entende que melhorando a vida dessas mulheres, a gente garantindo que o trabalho doméstico seja uma política pública do Estado, do município especificamente, isso melhora a vida das mulheres, porque a gente diminui o trabalho delas, porque esse é um trabalho que é muito puxado, é um trabalho muito árduo, mas que não é pago, né? As mulheres não recebem por isso. Mas, para além disso, que já é muito importante, a gente acha que com isso a gente gera emprego e renda para essas mulheres. Porque a gente garante, por exemplo, que essas mulheres que moram nos bairros, que são precarizadas, possam ter emprego público, possam trabalhar nas creches públicas, por exemplo, possam trabalhar no restaurante, possam trabalhar nas lavanderias. Então, além de estar sociabilizando o trabalho doméstico, a gente pode estar garantindo emprego para essas mulheres, e um emprego que é estável, garantindo que essas mulheres tenham um salário bom, um salário razoável, tenham estabilidade.
E, além disso, é aquilo que eu trouxe do nosso eixo da justiça socioambiental. É a gente garantir que a prefeitura compre os alimentos, os alimentos para o restaurante popular, para as creches, da agricultura familiar, da agroecologia. E com isso a gente garante também que a gente compre a produção dos pequenos agricultores e também que a gente garante soberania alimentar para quem está comendo, soberania alimentar para nossas crianças, soberania alimentar para a nossa população mais pobre, garantindo que a gente tenha uma alimentação saudável. Então, a gente entende que se a gente garantir, se a gente forçar para ter um orçamento, uma reserva do orçamento, para que vá para esse tipo de política pública, a gente forçar a prefeitura a garantir esse tipo de serviço, a gente pode ter uma melhora para a vida de toda a população. E é isso que a gente fala, que quando a gente melhora a vida das mulheres, quando a gente melhora a vida das mulheres negras trabalhadoras, a gente consegue mudar toda uma sociedade, né? A gente melhora a vida de toda a sociedade. Então, é isso que a gente entende, que é botar esses serviços públicos para funcionar para a vida de todo mundo, né? Para melhorar a vida de todo mundo. Muito obrigado, Mayara. Responder? Não, respondido, muito obrigado. Eu vou encerrar contigo aqui, a gente já está nos momentos finais, e aí eu vou chamar aí a Júlia para fazer um encerramento aí. Agradeço você aí, Mayara, valeu. Obrigada a você, Daniel, todo mundo que assistiu a gente. Obrigada. Então é isso, gente. A gente está chegando no final. Queria agradecer muito a Cris, né, pelo tempo dela, a Thaís, a Mayara e a Júlia, né? E o Coletivo Feminista Popular. Então, Júlia, suas considerações finais. E assim, muito obrigado mesmo por estar participando aqui com a gente. O Movimento da Petrópolis agradece aí a participação de vocês, né? Que a gente tem esse objetivo, né? Como a gente vem falando, né, que é a gente poder trazer informação para que as pessoas possam fazer a sua escolha de forma consciente. Petrópolis tem opção, né, e a gente tem trazido várias entrevistas exatamente nesse sentido, para que as pessoas possam escolher. Então, suas considerações finais, Júlia, muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá bem. Que aqui para mim está dando um recadinho. Queria agradecer imensamente, achei esse projeto importantíssimo, como eu falei no início, para a gente continuar sempre pesquisando, se informando sobre as pessoas que estão disputando aí essas 15 vagas no Legislativo, a gente entender o que está ao alcance de transformação da gente fazer, né? E obrigado pelo espaço, obrigada pelo incentivo, né, de fazer essas entrevistas. Eu queria só dar um recadinho final, né, falando por que votar na Coletiva Feminista Popular 577. Por quê? Porque a gente está com uma pauta, com um programa que pretendem, de fato, incidir na realidade das pessoas, que pretende, de fato, transformar a realidade. E assim, nenhuma de nós é política. Somos trabalhadoras, mães, professoras, advogadas, aposentadas. Nós não estamos a fim de nos lançar na política para fazer carreira política. A gente quer fazer política para representar a população de Petrópolis. Então, esse é um dos motivos. Acompanhe as nossas redes, que lá vai ter 50 motivos para votar na Coletiva Feminista Popular 57777. É isso aí. E falar só o último, desculpa, não sei se dá tempo ainda. Dá tempo? Dá tempo. Falar que daqui a meia hora a gente vai estar com um debate com o professor Newton dos Anjos, professor de filosofia. Quem quiser chegar junto, continuar o bate-papo, vamos falar sobre educação coletiva. E acho que vai ser bem legal hoje, no Dia dos Professores, falar um pouquinho sobre educação. Quem quiser ouvir mais a gente, ouvir nossas propostas, sinta-se convidado. Valeu, Júlia. Obrigado ao coletivo. Obrigado novamente, Cris, Thaís, Mayara e Júlia. Obrigadão, gente. Boa noite aí. Obrigado a todos. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.